Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Hoje nós iremos montar uma carteira em dólar. Vou explicar como que se monta, vou mostrar quais são os tópicos para uma carteira vencedora, até mesmo no longo prazo, porque existem tópicos que eu vou colocar aqui para todos vocês e no final eu vou investir na prática. Então, esse é o segundo episódio da nossa carteira pública, né? É um modelo que eu estou trazendo todos os meses para vocês para investir abertamente e publicamente com um valor que de fato caiba no bolso dos brasileiros. Então, hoje nós vamos falar especificamente de dólar, como que nós fazemos para investir lá fora e como que nós fazemos para ter dividendos todos os meses, que é o que os nossos alunos estão recebendo. Como você pode ver aí na tela, as pessoas estão ganhando dividendo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeos que vai ajudar você a investir melhor e você consegue acompanhar essa jornada na nossa carteira pública de investimentos. Sem mais delongas, quando nós entramos aqui no Trading Economics, nós temos a questão dos juros nos Estados Unidos. Olha só, entre 2020 a 2022, como vocês podem ver, as taxas estavam ali beirando a zero. Então não fazia muito sentido você investir em renda fixa americana, né? E isso a bolsa estava bombando. Só que teve uma escalada dos juros ali em 2022 e se normalizou em 5,5%, ou seja, uma taxa de juros muito alta é um contraponto ao impulsionamento da renda variável. Só que a taxa de juros ela vem caindo nas últimas reuniões e existe uma projeção de que em 2026 a taxa continue caindo, ou seja, quanto mais a taxa cair, mais a renda variável vai ser impulsionada. Então isso é uma coisa muito bom para nós termos na nossa carteira. Então nós precisamos entender dois princípios básicos. O primeiro é que nós temos que ter correlação negativa na nossa carteira e o segundo, temos que ter uma antifragilidade. Kaique, como assim? Vamos pegar um exemplo bem prático. Você está montando sua carteira agora e você só tem dinheiro aqui no Brasil. Há de convir que se acontecer um problema generalizado no país onde você só tem dinheiro aplicado, você vai ter uma grande diminuição do teu patrimônio. Agora, quando você coloca essa questão de diversificação, você delega para uma outra economia uma fatia desse bolo e essa economia vai ali reposicionar ou rebalancear a tua carteira em momentos de crise. Se você for parar para analisar, sempre que o Ibovespa, ou na grande maioria das vezes que o Ibovespa está caindo, a bolsa americana está subindo e vice-versa. Então, ter essa correlação negativa dentro da tua carteira de investimentos é o que vai fazer com que você, na média, tenha uma rentabilidade positiva. Nas últimas aulas, eu falei sobre ações e sobre fundos imobiliários, né? Eu até falei de renda fixa proveniente de uma reserva de emergência, não dei muita ênfase para renda fixa, mas hoje nós estaremos dando mais ênfase para o dólar e vamos investir abertamente aqui com todos vocês. Mais um ponto que eu queria trazer, né, fora a rentabilidade através da correlação negativa, é você também ter um ETF antifragilidade. E o que é um ETF antifragilidade? O mundo pode estar caindo abaixo. Você tem ETFs que vão segurar a onda e são coisas mais seguras, digamos assim. Então, quanto mais inteligente for a sua escolha, melhor vai ser na hora de montar uma carteira levando para o longo prazo. E é isso que nós vamos mostrar para você aqui. Beleza, Kaique, mas como que eu analiso um ETF? Tem um site que é gratuito, que é esse aqui, ó, o ETFDB. E aqui você consegue fazer as pesquisas e procurar, né, os ETFs que você está namorando. Aqui eu botei o Vanguard S&P 500 ETF, ou seja, ele investe nas 500 maiores empresas. E como nós podemos ver, tem aqui ó, o Expense Ratio. O Expense Ratio é a taxa de administração, é 0,03. Até 0,60, 0,70 tá ok. Passou disso, já começa a ficar muito caro. Eu só trouxe esses números para vocês terem um parâmetro, mas aqui você consegue ver que é uma taxa muito baixa. Você consegue ver também a gestora, que é a Vanguard. Então você tem aqui boas gestoras como BlackRock, como State Street, Vanguard é uma delas. Então dá um Google para pesquisar as maiores gestoras de ETFs e você consegue pesquisar, mas a Vanguard ela é muito boa. Quando entramos aqui em holdings, olha só, nós conseguimos ver que tem uma grande diversificação. Tem Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet Inc., Broadcom, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa. Então, dentro desse ETF, nós temos ali um índice S&P 500, ou seja, tem 500 das grandes empresas aqui listado nesse ETF, tá bom? Então, esse site ETFDB é um site excelente e gratuito
para você poder pesquisar ali alguns ETFs para estar investindo em dólar. Mas aqui existem 5 erros que todo investidor ele comete quando está montando uma carteira de investimento. O primeiro erro é focar em apenas ETFs de crescimento. Quando você está montando uma carteira de investimentos dolarizada, focar apenas em ETF de crescimento é um erro, visto que todo mundo gosta e é até muito saudável você receber dividendos todos os meses. Então, não foque apenas em crescimento, foque em empresas que tenham crescimento, outras que tenham segurança, outras que paguem dividendos, e assim você consegue diversificar e dar finalidades. Eu já falei várias vezes aqui sobre você dar nome para o seu dinheiro. Obviamente nós falamos em renda fixa, mas isso também se aplica à renda variável. Você precisa dar nome para os ativos que você vai colocar. É um ativo de crescimento, você tem um ativo de dividendos, o outro é mais proteção, o outro ele é mais pimentinha. Então precisa ser escalado de uma forma muito inteligente para você não ficar cometendo alguns outros erros que os investidores iniciantes cometem. Quais são eles, Kaique? O segundo, concentrar tudo em tecnologia. Ah, Kaique, eu vou investir em Nvidia. Ah, Kaique, eu vou investir só em Apple. Gente, tomem cuidado. Façam uma diversificação inteligente, colocando tópicos. Kaique, que tópicos são esses? Vamos lá. Nós temos que ter empresas para crescer o nosso patrimônio. Nós temos que ter empresas para pagar todos os meses. Você precisa ter isso. Assim como na nossa carteira nacional, nós temos ações, fundos imobiliários, nós temos renda fixa. As ações são para valorizar o capital, os fundos imobiliários são para pagar todos os meses, a renda fixa é para proteger e ter uma reserva. Na carteira dolarizada não é diferente. Precisa ser feito isso com muita inteligência. Terceiro ponto é ignorar os dividendos. Tem muitos investidores iniciantes que ignoram os dividendos, né? Sendo que os dividendos eles são coisas muito boas, porque se uma empresa ela está pagando dividendos na bolsa, ela tem que cumprir uma série de requisitos para estar listada. Então, uma empresa que paga dividendos é uma empresa que é sólida nos Estados Unidos também. Então, não negligencie os dividendos que você está recebendo. É claro que se você pega esse dividendo e reinveste, você tem um efeito acumulativo muito maior do que apenas pegar e gastar. Mas não negligencie os dividendos. O quarto ponto que todo investidor iniciante erra quando vai montar uma carteira de investimentos é ficar trocando de ETF toda hora. Ah, Kaique, eu vou comprar o VOO e vou comprar também depois o IVV. Vendi o VOO para comprar o IVV para depois comprar o QQQ. Gente, vocês estão investindo em ativos que seguem um índice. Não faz muito sentido ficar trocando de ETF toda hora. Visto que, se você investiu em um bom ETF, você vai levar ele para o longo prazo. Nesse momento, faz o arroz com feijão bem feito e as coisas vão dar certo. É só você dar tempo ao tempo para que a sua carteira ela performe. E o erro número 5, que na minha visão é um dos piores de todos, é você investir em ETFs não olhando para o cenário econômico. Ah, eu vou investir porque meu primo está falando que é bom, porque meu amigo falou que é bom, porque meu parente falou que é bom. Todas as vezes que vocês forem investir em ETFs, vocês têm que ter uma visão de longo prazo. Por isso, a tua carteira tem que ter finalidades. E quais são essas finalidades, Kaique? Eu montaria uma carteira com apenas 5 pontos. Primeiro ponto, eu tenho aqui os dividendos. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Dentre os ETFs de dividendo, nós temos o SCHD, nós temos o DHS, deixa eu até escrever aqui, temos o SCHD, temos o DHS e temos o VYM. Desses todos, o que mais me chama a atenção é o SCHD. Então, para dividendos, nós temos aqui o SCHD. Então, o primeiro pilar já está montado, que é o dividendo. Segundo pilar, Kaique, qual é? O segundo pilar é o coração. O que é o coração, Kaique? É uma companhia que nós julgamos ser ali arroz com feijão para levar para o longo prazo. Nós temos uma empresa que tem que ser listada nas 500 maiores. Então, vai ter que ser S&P 500. S&P 500, o VOO é excelente. Óbvio, não é uma recomendação de investimentos, mas eu escolhi aqui o VOO porque nos últimos 30 anos ele rendeu 11% ao ano. Então, é uma empresa que tem aqui o coração. Então, primeiro pilar, dividendos. Segundo pilar, coração. Terceiro pilar, nós temos aqui o crescimento. Deixa eu até botar um 3 aqui para vocês. Terceiro pilar, nós temos crescimento. Kaique, como assim? Temos que ter empresas que tenham o foco de crescer. E eu acredito muito nessa questão de tecnologia, né? Então, nós temos aqui o QQQM, temos também o SCHG, temos o VUG, que também é interessante, e temos também o SPMO.
E de todos eles, o QQQM é o que mais chama atenção. O QQQM está em Nasdaq 100, ou seja, ele está investindo na bolsa de tecnologia, tá? Então, eu estou aqui ligado com tecnologia. Então, o QQQM é o que faz sentido também, na minha visão, não estou falando para vocês copiarem e colar, mas o QQQM é um ETF de crescimento também. No quarto pilar, nós temos que ter pimentinha. Kaique, como assim? Quarto pilar, nós temos que ter pimentinha. Temos que ter ETFs que de fato vão apresentar um crescimento acelerado. Eles têm um risco, mas eles vão apresentar uma forma muito interessante de crescimento. E aqui nós temos alguns. Tá? Temos o IBIT, temos o SOX e temos o CIBR, que é o Cyber. E aqui temos alguns pontos. Por quê? O IBIT ele é voltado para Bitcoin. Acredito também que é um excelente ETF de crescimento. Nós temos o SOX, que é voltado para IA, inteligência artificial. E aqui nós temos o Cyber, que é voltado para cibersegurança. Então, assim, é uma coisa que acredito que vai crescer demais, essa questão de cibersegurança. Cada vez mais empresas estão investindo muito em cibersegurança, até para proteger os dados do seu próprio cliente. Então eu vou escolher o SOX para IA, visto que a IA está crescendo muito e tem uma projeção de crescimento. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos e esse é o pilar pimentinha, o pilar de maior crescimento. Então eu vou escolher esse SOX aqui para montar o quarto pilar da nossa carteira. E o último pilar, mas não menos importante, nós temos que ter proteção. E de acordo com alguns conflitos geopolíticos, né, nós temos aqui um ativo que está valorizando muito. Olha só, quando entramos no site goldprice.org, nós conseguimos ver a valorização do ouro. E nos últimos 5 anos, o ouro ele tem dado uma rentabilidade de mais de 203,94%. Então o ouro, mediante a escalada de conflitos geopolíticos, ele se tornou um ativo muito sólido e muito seguro. Kaique, como nós investimos em ouro através de ETF? E um deles é o IAU, que é um ETF que você está de fato ligado a ouro. Então, recapitulando, nós temos aqui um ETF para dividendos, que é o SCHD. Nós temos um ETF VOO, que é o coração. Nós temos o QQQ, que é mais voltado para crescimento. Nós temos o SOX, que é pimentinha. E nós temos aqui o IAU, que é ouro. Ou seja, nós temos aqui 5 ETFs muito diversificados e todos os cenários aqui para também proteger, pagar dividendo, ter atrelação à Nasdaq, ter atrelação à inteligência artificial e ter ouro na carteira. Então, tendo esses 5 ETFs, nós iremos fazer as compras agora pela Avenue Securities. Vou mostrar para vocês na prática como é que se compra, como é que se converte. O lance, você tem que depositar no mínimo R$200 para conseguir fazer isso, mas é uma coisa muito fácil, muito rápida e muito objetiva. Vou mostrar para vocês como que se faz esse tipo de movimento. Então vamos lá. Bom, turma, então aqui nós estamos com a Avenue aberta, tá? A Avenue vai ser o nosso modelo de investimentos internacional, tá? Vamos clicar aqui em investimentos, aí você vai dar o seu login, sua senha, vai mandar seus documentos, vai regularizar tudo para fazer as primeiras compras. Clicamos aqui em acessar conta. Depois que você acessar a tua conta, vai estar aqui, ó, disponível em reais, o valor mínimo de R$200 para você fazer as compras, tá? As posições, e o patrimônio investido aqui está zerado. Então nós vamos começar essa conta do zero também. Você vai clicar aqui em converter, tá? Ou você pode clicar aqui em começar a investir, aí vai aparecer disponível para investir. Você clica aqui, adicionar, converter de real para dólar. Convertendo para dólar, agora nós vamos buscar os investimentos. Nós vamos clicar aqui em ETFs. Vai aparecer essa questão de explorar o mercado. Você vai clicar aqui na lupa e já tem os ETFs já que eu falei nessa aula, nesse vídeo. Então vamos agora mostrar como é que se compra cada um deles. Bom, em primeiro aqui nós temos o SCHD, que está custando $31,44 enquanto eu estou falando nesse vídeo. Você vai clicar aqui embaixo em comprar SCHD. Vai aparecer essa opção para você de mercado. Nós vamos botar a quantidade aqui de $6,29, mais a taxa de corretagem vai ser $8,79 a compra. Cliquei em comprar SCHD.
aí confirma a ordem de compra. Já está comprado SCHD. Depois nós temos o QQQM fazendo a mesma coisa, o valor estimado 7,55. Você tem a taxa de corretagem e o valor total de 10,5. Confirmar a ordem de compra, já está comprado. Nós temos o IAU, 95 dólares e 70 centavos. Você você clica em comprar IAU. Você tem aqui a taxa de corretagem e a cotação atual, 2,50, total 5,37. Então, confirmar a ordem de compra. Ok, vai ficar ali 12,3. E o SOX, que é um dos ETFs que custa 342,43, você tem a taxa de corretagem, mas o valor total vai dar 9,35. Nós confirmaremos aqui a ordem de compra. E é uma coisa importante de falarmos porque aqui nós temos a alocação dos ETFs como ficou. Nós temos o SCHD 30%, nós temos o SOX 10%, o IAU 5%, o QQQM 20% e o VOO 35%. Então, lembrando que nós temos aqui esses pilares bem estabelecidos entre dividendos, crescimento, alocação em pimentinha, nós temos ali o coração da carteira de ETFs, então nós estamos bem diversificados. E aqui é uma simulação de crescimento da carteira em 10 anos. Olha só como que esse crescimento é acelerado via ETFs que de fato nós conseguimos ter noção de que investimos bem. Obviamente que isso aqui não é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é importante que você tenha noção de que uma carteira diversificada ela faz muito mais sentido quando você está querendo investir. Ah, Kaique, não faço a menor ideia de como é que eu invisto, não faço a menor ideia de como que eu vou investir meu dinheiro, não tenho o menor nível de conhecimento para isso acontecer. Bom, então eu faço um convite para você. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade, como está aparecendo na tela, você tem mindset financeiro, hackeando siglas, análises financeiras, investimento no exterior, criptomoedas, mental hacking, gestão de tráfego, clube do livro, psicologia financeira, resenha da comunidade, impostos. Então você tem diversas aulas para você poder assistir e ali ter diversos conteúdos que edificam a sua vida e você tem ali mais conhecimento. E aqui tem como investir na prática, como investir em dólar. Aqui tem muita coisa positiva para que você invista tranquilamente e saiba o que está fazendo com o seu dinheiro. Então eu faço um convite para você. Clica no link aqui embaixo da descrição e vem aprender juntamente com todos nós, tá bom? Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Nas próximas reuniões eu vou trazer as atualizações da carteira, como que ela performou, como que ela está rentabilizando e nós iremos fazer um conglomerado geral nos próximos tipos de investimento, tá bom? Já aproveita para clicar no like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo se você é um inscrito. Então, Deus abençoe, valeu, tamo junto e até a próxima.